Bom dia, hoje é sábado, dia de live Mães que Oram. Que bênção estar com vocês, que bênção poder participar desse momento na vida de vocês e na minha vida. Eu louvo a Deus porque todos os sábados nós nos reunimos no nome do Senhor para poder aprender um pouquinho mais da palavra, para poder dividir um pouquinho daquilo que o Senhor fala no nosso coração. A ideia do Mães que Oram é sempre abençoar as mulheres. A ideia do Mães que Oram é que juntas nós somos mais fortes. As mulheres precisam se unir em oração. Quando uma mulher ora, tudo muda. Quando você ora na sua casa, a atmosfera muda. Então você precisa ser uma mãe que ora. Você precisa ser. Tanto eu quanto você. Ok? Então nós vamos começar esse encontro orando e agradecendo a Deus, porque nós estamos aqui, porque foi uma semana abençoada, que Ele nos livrou, Ele nos guardou, estamos saudáveis, graças a Deus, num tempo como esse, eu acho que é o maior privilégio que nós podemos ter. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos aí no seu lugar e vamos orar ao Deus de Israel, ao Deus da nossa vida. Deus poderoso, exaltado Pai, nós te glorificamos e te bendizemos essa manhã. Pai querido e amado, estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque queremos aprender mais da sua palavra. Nós sabemos que através da sua palavra nós temos direção para a nossa vida, para a criação dos nossos filhos. E por isso te agradecemos por essa oportunidade. Eu peço a tua bênção aqui neste lugar e na casa de cada pessoa que está nos assistindo ou que ainda vai nos assistir. Eu peço ao Senhor que abençoe cada lar aqui representado e que o Senhor possa fazer a diferença nas nossas vidas, através das nossas vidas e na vida dos nossos filhos e da nossa família. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e convidamos o nosso amigo, tão querido Espírito Santo, a estar conosco neste lugar. Que seja o Senhor a me usar, que seja o Senhor a falar através da minha vida. Santo Deus e poderoso Pai, nós te amamos, nós te glorificamos e nós te bendizemos nessa manhã e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Nós estamos aqui numa série onde nós estamos numa sequência de assuntos, né? Nessa sequência de assuntos, nós aprendemos já a respeito do Espírito Santo, nós aprendemos a respeito da importância da Bíblia. A Bíblia para nos ensinar é o tema que nós estamos trabalhando. Na semana passada falamos sobre a Bíblia para nos ensinar, que era um dos pontos abordados pelo apóstolo Paulo na carta de 2 Timóteo. Agora, nessa live de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais deste ensino. Este ensino na prática. Nós precisamos não só na teoria, mas também na prática, ensinar e aprender a como fazer isso para os nossos filhos. Os nossos filhos, como somos um grupo de mães, temos pais aí que nos assistem, é um grupo com esse objetivo, com a ideia de nós aprendermos mais para então fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, que é o que? Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, seja eles em qualquer idade. Não importa se os seus filhos são pequenos como os meus, ou se os seus filhos são grandes, adultos, né? Eu acho que pais, a referência de pai e mãe é sempre a mesma, de maneiras diferentes de acordo com a faixa etária. E nós precisamos saber mais da palavra, aprender mais da palavra, para que nós possamos também ensinar os nossos filhos. Amém? Então, nós vamos meditar, como eu falei para você, usando a referência lá da última live que nós fizemos, nós usamos o texto de Deuteronômio e nós vamos meditar hoje, basicamente, novamente em Deuteronômio, capítulo 6, só que no verso 7. Amém? Então, abre a sua Bíblia e procura aí Deuteronômio,
capítulo 6, verso 7. Enquanto você está procurando, eu quero fazer uma observação. Olha como a Bíblia é uma bênção, né? Ela fala, nós fizemos uma live a respeito desse versículo e hoje nós voltamos a falar sobre ele. De um versículo você pode tirar muitas coisas. A Bíblia é viva, ela é eficaz, ela penetra na nossa vida de uma maneira poderosa. Então, não é o muito conteúdo que vai fazer diferença, né? Dependendo da situação, em apenas um versículo você consegue meditar dia e noite e dele tirar ensinamento para sua vida. Então, só queria fazer essa observação de quão poderosa é a Bíblia, quão poderosa é a palavra do Senhor, que nos permite, assim como nós falamos na última live, que nos permite, um livro que permite passar de geração em geração, um livro que permite o passar dos tempos e ela continua sendo eficaz para Moisés lá atrás, para todo o povo que viveu no Antigo Egito, para todo o povo que viveu há tempos atrás e para nós que estamos vivendo aqui em 2020. Bíblia é uma bênção, a Bíblia é uma referência para nós. Por isso, nós vamos meditar nesse texto, verso 7, onde está escrito assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? A palavra de Deus aqui se refere a ela mesma. Ensine a palavra de Deus. Ensine com persistência. Ensine-as se refere à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, a este livro aqui. Então, baseado nesse texto, lá no verso 7, ele nos leva a pensar: será que Deus gostaria que nós fizéssemos estudos diários, marcássemos estudos diários com os nossos filhos? Assim como ele vai para a escola, assim como ele tem uma atividade X, Y. Será que Deus, nesse versículo, quis dizer para a gente assim, o seguinte, às 9, a meio-dia, às 3 da tarde ou às 7 da noite, estudo bíblico na sua casa? Será que é isso que Deus quis nos dizer no texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 7? Vale pensar que a Bíblia, ela muitas vezes nos orienta através de metáforas que precisam ter revelação da parte de Deus para que você entenda. É por isso que você precisa do Espírito Santo. Por isso que a presença do Espírito Santo é tão poderosa, porque é através da presença do Espírito Santo que você vai poder extrair várias vezes, de acordo com aquilo que você precisa, o que o Senhor quer falar com você naquele versículo. Então, me vale pensar que, na verdade, quando Deus fala isso, Ele não quer dizer que você tem que marcar estudos diários com seus filhos de uma maneira sistemática. Não, mesmo pelo contrário, temos mães aí com filhos em diversas idades. Talvez o seu filho nem pare sentado para poder prestar atenção, porque né, é pequenininho, furacãozinho, que gosta de movimento. Então, não necessariamente encaixotado dessa forma. O que Deus quer nos dizer nesse versículo tem a ver com a ideia de todo lugar. Presta atenção no que Deus fala. Ensine-as com persistência, converse com elas, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando levantar, ou seja, em todos os lugares, a todo tempo. A palavra de Deus, ela precisa ser falada a todo tempo, durante o seu dia a dia. Não necessariamente
em determinado lugar, não necessariamente em determinada hora. E quando a gente entende essa revelação da parte de Deus, isso faz tanta diferença na nossa vida. Porque aí Deus nos ensina não só a ser pai e mãe, mas Ele também nos ensina a ser livres nele. Ser livre no Senhor significa ter o Senhor a todo tempo ao seu lado. Ser livre no Pai significa você viver bem com o Senhor a todo tempo. Você ter acesso ao Senhor a todo tempo. Então, esse versículo nos leva a pensar que não necessariamente num determinado horário, num determinado lugar, mas em todos os lugares. Amém? Além disso, a gente percebe também que, além de ensinar a palavra de Deus, nós precisamos falar da palavra de Deus. Falar da palavra de Deus é tão bom. Quando você fala da palavra de Deus, quando você se alimenta da palavra de Deus, você quer falar da palavra de Deus. É uma bênção. É quase uma consequência, né? Porque daquilo que você se alimenta e faz bem para você, qual que é a tendência? É você querer falar, é você querer dividir. E aí, através da sua palavra, você nem sabe, porque a palavra de Deus ela é tão eficaz que você mal sabe que ao falar dela, disseminando a palavra. Assim como nós estamos fazendo agora. Eu falo daqui, você ouve e amanhã você comenta com alguma mãe que precisa ouvir essa palavra também. Então, que nós eu peço a Deus que nós tenhamos prazer em dividir a sua palavra, porque falar dela, aproveitar as circunstâncias para falar da palavra de Deus, tem tudo a ver com o que nos diz lá no texto de Deuteronômio. Tem tudo a ver. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você tá lá brincando com seu filho, ou você tá lá num momento em que seu filho está passando por uma situação de raiva, uma situação onde ele está com dificuldade de administrar aquele sentimento. É lícito que ele tenha o sentimento, afinal ele é um ser humano, faz parte da constituição dele, para que haja equilíbrio nas suas emoções. Mas o Senhor nos diz na sua palavra, eu quero levar vocês lá no texto de Efésios. Vamos lá? Efésios, capítulo 4, verso 26. Vamos mais uma vez folhear a nossa Bíblia. Eu já deixei marcadinho aqui. Depois eu tenho que deixar as referências, né? Então, nós usamos primeiro Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. E agora nós vamos meditar em Efésios, capítulo 4, verso 26. Aonde a palavra de Deus diz assim, ó. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Uau, meu Deus, né? Pensar que a nossa ira pode abrir uma brecha na nossa vida. Mas, meu Deus, como fazer isso? Voltando, eu estava dando o exemplo onde o seu filho está passando por uma situação e ele vem cheio de raiva, cheio daquele sentimento provocado pela situação que ele viveu. Seja ele grande ou pequeno, a raiva vai estar presente. E aí você, conhecedora da palavra de Deus, lembra desse versículo e ministra na vida do seu filho. Filho, a palavra de Deus nos ensina não guardar raiva, de acordo com a idade, não ficar bravo. Você pode ficar bravo, mas você não deve ficar com esse sentimento na sua vida. Isso não te faz bem. Deus não se agrada disso. O seu coração não se agrada disso. E como nós queremos agradar ao Senhor, você precisa esquecer esse sentimento. Perdoa, né? Desculpa a pessoa que te fez mal. Uou! É um desafio, porque afinal a pessoa fez mal para você, ela te gerou um sentimento ruim. Mas a palavra de Deus, através do versículo de Efésios, pede para que você apazigue e não que você extingue a ira. Ou seja,
Isso é você fazer o que Deuteronômio nos orienta, é colocar na prática aquilo que você lê na teoria. É a você colocar no seu dia a dia aquilo que você está aprendendo na palavra de Deus. E aí eu até coloquei uma observação, aonde você pode pensar assim, refletindo sobre isso, né? Ah, mas eu já faço isso com meu filho, por exemplo. Mãe de filho pequeno vive muito essa situação, né? Que a criança ainda novinha, ai, explode, taca o brinquedo e faz isso. Aí ela já vai lá, já apazigua, já não faz isso com o amigo. Talvez a mãe de criança pequena fique até um pouco mais fácil fazer isso na prática, né? Mas talvez você já faça isso, mas você não tinha associado isso à palavra de Deus. E aí que tá, é aí que vem o X da questão. Associe a palavra de Deus. Busque versículos a respeito de ira, o que o Senhor te orienta a respeito disso, se você vive essa situação. Por quê? Porque aí você vai lançar a mão da palavra de Deus, juntamente com a sua orientação. Ou seja, a sua orientação ela vai ganhar corpo. E além de tudo isso, tem um detalhe aí muito importante. Com certeza você deve ter reparado na diferença. É que o seu filho vai saber que você é uma mulher de oração, que você é uma mulher que busca o Senhor e que a Bíblia é uma referência para você. Ele vai começar a prestar atenção, nossa, a minha mãe usa a palavra de Deus, seja ele grande ou pequeno, o livro do Papai do Céu, a mamãe usa a Bíblia, a minha mãe sempre remete à Bíblia. Que interessante, né? Assim a gente vai na prática, já plantando isso no coração dos nossos filhos. Lembra que nós conversamos na última live a respeito de internalizar a palavra de Deus no coração deles? Isso é uma maneira também de você internalizar. Essa semana eu fiz com o Samuel a atividade proposta. Se você não fez, faça. É sempre uma oportunidade. Nós deixamos aí em aberto para você fazer. E se possível, marca a gente lá no perfil. A gente fica muito feliz quando alguém faz a atividade. E nós conversamos com as crianças, desenhamos lá um coração da maneira como foi mais fácil. Enfim, o mais importante é a orientação e a direção, dizendo que o Senhor está dentro do coração. Aqui em casa eu usei o símbolo da cruz, que é o símbolo para o Samuel, meu filho, é onde ele usa a referência, né? A referência dele é a cruz, como o Papai do Céu. Então, nós fizemos essa referência e falamos a respeito de Papai do Céu morar dentro do coraçãozinho dele, dentro do coração da mamãe, do papai e da sua irmã. Ou seja, é a gente tentando, na prática, no nosso dia a dia, colocar a palavra de Deus dentro do coração dos nossos filhos. Dizer aos nossos filhos que nós buscamos a palavra de Deus. Parece tão óbvio, mas muitas vezes, a começar por mim, nós falhamos nesse sentido e acabamos deixando para lá uma oportunidade onde você já faz a repreensão ou você já entra ali com a correção, você pode acrescentar a palavra de Deus no seu dia a dia. Amém? O segundo ponto que eu queria falar com vocês é a respeito de que nós seguimos o exemplo de Jesus para darmos o exemplo. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele nos deu um exemplo maravilhoso para que nós sejamos o exemplo hoje na vida dos nossos filhos. Observa só no texto de João, capítulo 13, verso 15. Jesus diz assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Nesse contexto, Jesus, juntamente com os apóstolos, estava vivendo um momento onde Jesus lava os pés dos apóstolos. Mostra a questão da servidão, a começar por ele. Então, olha Jesus atuando como alguém que vive, ele estava preparando os apóstolos para sua... Quando ele ia deixar a terra, ele estava preparando os apóstolos para continuar a missão dele. Né, para continuar a missão que o Senhor concedeu a ele. Então ele precisava ser exemplo, assim como nós.
Assim como nós, pais e mães, que precisamos ser exemplo para que os nossos filhos cresçam, se desenvolvam e aprendam a palavra de Deus, aprendam a amar a palavra de Deus. Nós temos falado muito isso aqui. Amar a palavra de Deus tem que começar por nós. O amor pela palavra de Deus vem à medida que eles veem que nós estamos amando também. É uma bênção pensar que Jesus, mesmo ele sendo filho primogênito do Pai, se colocou em várias condições por amor para nos ensinar. Mateus capítulo 6, verso 5, fala assim, de 5 a 8, na verdade, nos instrui, aonde Jesus ensina e nos instrui a respeito da oração. E vamos pensar aqui comigo, o que Jesus fazia nesse assunto, oração? O que Jesus fazia? Jesus, ele se retirava para orar. Os apóstolos já sabiam que ele se retiraria para orar. Ele saiu, foi andando, acredito que ele tinha aquele momento em que o coração dele apertava, ou simplesmente porque ele precisava daquilo para se manter firme, então ele se retirava e orava. O Senhor Jesus nos ensina que ele se retirava e orava como um exemplo para os apóstolos. E nós? Como nós podemos fazer isso para a vida dos nossos filhos? Quando a gente se retira e vai orar, por exemplo, nós podemos falar assim, filho, enquanto você está fazendo sua lição, filho, enquanto você vai na padaria, depende da idade, ou simplesmente, filho, enquanto você assiste esse desenho, eu vou orar. Então, você está fazendo isso no intuito, assim como uma boa mãe, porque a mãe nunca dá, como que minha mãe fala, um tiro acerta duas. Eu esqueci agora aquilo que a gente usa para poder falar que atira em um e acerta em dois, sabe? Mais ou menos isso. O que eu quero dizer é que mãe sempre tá agindo aqui, mas para atingir várias situações. Ela já pensa naquilo aquilo que pode produzir na vida do filho. Então, na palavra de Deus, nós também podemos fazer isso. Então, você vai lá e fala para o seu filho assim, filho, eu vou orar. E aí, você fala que vai orar, mais uma vez na cabeça do seu filho, nossa, minha mãe, ela precisa orar. Não só no momento em que ela tá triste, ela tá orando porque ela tava aqui fazendo as coisas dela e ela vai orar, ela tem aquele tempo de meditação. Olha que exemplo legal para você dar ao seu filho. Porque você não fala, filho, eu vou trabalhar. Filho, eu tô saindo, eu vou ao mercado. Filho, eu tô indo, sei lá, onde você vai, né? Independente de onde você vai ou o que você está fazendo, mas você acaba dando essa direção para o seu filho e comunicando a ele. Por que não fazer isso na hora que você vai orar? E aí você vai plantar dentro do coração dele também, e mais uma vez, a ideia de que você precisa disso para viver. E se você precisa, você que é a mãe que convive com ele, você que é a referência na vida dele para muitas coisas, principalmente mães de filhos pequenos, o que você está produzindo na vida do seu filho? Aquilo que Deus quer, orientação, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, nesse segundo ponto, nós temos esse exemplo de Jesus, aonde ele sai, se retira para orar e nos ensina que isso pode ser feito como uma maneira de você mostrar o que você está fazendo ali para o seu filho, mas com a ideia de plantar no coração dele essa bênção que é viver de acordo com a palavra de Deus. O terceiro ponto que eu quero conversar com você é a respeito da segunda parte do versículo. Volta lá em Deuteronômio. A segunda parte do versículo fala assim, o verso 8 fala assim, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes, verso 9, das portas e da sua casa e dos portões. Que interessante pensar nesse versículo e
Eu não sei como você, num primeiro momento, entenderia isso, mas lembre-se, mais uma vez, a Bíblia trazendo metáforas, e isso está um pouco de acordo com a época, né, em que foi escrito. Mas, trazendo para os nossos dias de hoje, quando você lê esse versículo, será que Deus quer que a gente pregue literalmente a palavra de Deus na mão, no braço, né? Aí fala aqui a respeito da testa, né? Imagina, andar com a palavra de Deus pregada na testa. Meio loucura, né? Imagina, hoje em dia as coisas diferentes assim não são tão diferentes, mas ia ser meio engraçado você sair com a palavra de Deus pregada na testa. Mas, por mais engraçado que seja, o Senhor fala que você pode sair com a palavra de Deus pregada na testa. Não literalmente, mas que você pode. A palavra de Deus, nesses versículos 8 e 9, nos direciona sobre as escrituras, a palavra de Deus governar toda a nossa vida. Mais uma vez, a ideia de todo. E quando ele fala amarrar no braço, o que tem a ver? O que nós fazemos com os nossos braços? O que nós pegamos com os nossos braços? A palavra de Deus pode, de uma maneira não literal, né, de colocá-la no braço, mas ela pode governar suas ações. Pois com os braços você pega isso, você acessa isso, você linka em determinadas coisas que não engrandece, que não te edifica. Então os braços, as mãos, são as suas ações. É isso que Deus quer falar para você e para mim. Através das suas ações, você precisa colocar a palavra de Deus nas ações dos seus filhos e nas suas também. No segundo ponto, ele fala sobre a testa. Prender ela na testa. Você não vai sair com a palavra de Deus literalmente colada na testa, mas você vai sair com a palavra de Deus nos seus pensamentos. É por isso que você e eu temos que nos alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ao ela entrar no nosso coração, ao entrar na nossa vida e ela governar as nossas ações, ela também pode governar os nossos pensamentos. E a gente ter pensamentos não como a vida, como diz o mundo nos ensina, mas pensamentos direcionados pelo Senhor. A maneira como o Senhor quer que nós pensamos e agimos. Pensa comigo, volta lá no exemplo da ira. O mais comum, né? A mais comum orientação mundana é bateu, levou. Então eu vou ensinar meu filho, não leve desaforo para casa. Bateu, levou. Mas a gente vê que na palavra de Deus não é essa orientação que o Senhor dá. Então, à medida que você aprende a palavra de Deus, por consequência, ela passa a governar as suas ações e também os seus pensamentos. Ou seja, que o Senhor seja o seu guia. Por isso que a gente fala a respeito do todo. Esse é o todo. Suas mãos, seus pensamentos. E aí o versículo orienta assim para finalizar: batente das portas da casa e do portão. Que tem a ver com você fora de casa e dentro de casa. Ou seja, você precisa ser o mesmo. Você precisa ser a mesma. A mesma que você é dentro da sua casa, você precisa ser fora. E a mesma que você é fora, você vai ser dentro. Ou seja, agradar os outros e não agradar a Deus, fica aí um questionamento para você, uma reflexão para você para essa semana. Até que ponto a sua preocupação está em agradar os outros ou em agradar a Deus? Quando você busca agradar a Deus e não os outros, muitas coisas e muitos comportamentos vão ser alterados. Por quê? Porque você entende que o mais importante é agradar ao Senhor. Porque é o Senhor que produz efeito em nossas vidas. É o Senhor que produz direção nas nossas vidas. Então, nós precisamos, sim, agradar a Deus. Então, a palavra de Deus pregada no batente da porta nos ajuda a lembrar: essa casa mora alguém que age da mesma maneira lá fora. É uma forma da gente pensar a respeito disso.
eu vou agir e pensar da mesma maneira. Mas lá eu vou receber críticas, lá talvez seja estranho eu estar com meu filho no parque e trazer ele para um canto e orientar ele e colocar na cabecinha dele de que a ira não é algo que agrada o coração de Deus. Então, assim, mas que você seja encorajada nessa manhã, que você seja encorajada para levar a palavra de Deus na sua casa e fora dela, estando com alguém ou estando sozinho. Ou seja, olha a ideia do todo. Não importa de que maneira, mas que seja a todo tempo. A todo tempo, de todo o seu coração. A palavra de Deus, ela, nesse sentido, eu estava estudando um pouquinho, a discussão em cima desse versículo leva-nos a pensar que a ideia é que você faça o ambiente, né, que você, nas situações reais, na prática, que o seu ambiente seja um ambiente favorável. Por quê? Porque quando você favorece isso através do ambiente, o que acontece? O seu filho, ele aprende melhor, mais rápido e mais avidamente. Você, eu usei aqui como um exemplo para você pensar comigo. Pensa comigo quando as crianças vão para a escola. Elas aprendem um conceito lá dentro da sala, não é isso? Na teoria. Então, um exemplo, elas aprendem sobre os animais. E aí tem um dia na escola que a professora fala assim, ó, dia tal vai ter estudo do meio. O que é o estudo do meio? É pegar aqueles bichinhos lá que ela aprendeu, que ele aprendeu que existe, o sapo, não sei o quê. Ai, sapo não, né? A galinha, o cavalo, e levar eles lá pro passeio da fazendinha. E aí, o passeio da fazendinha vai fazer com que eles remetam à teoria que foi ensinada lá em sala de aula. Ou seja, a gente pode trazer essa analogia para a nossa vida. A palavra de Deus é assim também. Mas para isso você precisa inculcar na cabeça dele. A palavra de Deus tem direção. E aí a professora, quando ela vai lá para a fazendinha, ela fala assim para o aluno: olha aquele macaco, olha aquele cavalo que a gente viu lá no livro. Ou seja, ela está associando as coisas, porque as crianças aprendem dessa forma. Associação, associação com aquilo que vê. Ou seja, o versículo de Deuteronômio nos fala nada mais do que isso, que a sua vida, o seu ambiente tenha a palavra de Deus presente, que as circunstâncias que você vive esteja de acordo, que as orientações que você dá de acordo com a circunstância estejam baseados na palavra de Deus. Porque assim você vai fazer essa associação e com certeza o seu filho, a sua filha, seja de qual idade for, ele vai aprender com muito mais facilidade, porque o estudo do meio, nesse caso, ele é muito eficaz para a aprendizagem. Isso não importa a idade, não importa. Desde pequeno, como nós já conversamos aqui, que a criança tem condição de entender, desde quando ela tem a condição de entender qualquer coisa, então ela pode entender a palavra de Deus. Lógico que a linguagem que você vai usar, você vai pedir direção para o Espírito, mas também quando for grande. Então o Senhor, através da vida das mães, ele faz esse trabalho. Por isso que mãe é tão abençoada. Por isso que ser mãe é um privilégio. Por isso que o Senhor fala na sua palavra que ser mãe é uma herança da parte dele. Que bênção poder exercer esse ministério. É um ministério cansativo, sim. É um ministério que nos faz mudar muito, que nos faz aprender muito como pessoa. Por quê? Porque quando você passa e decide ser exemplo para alguém, isso é desafiador. Mas é isso que o nosso Deus quer. E isso não serve só para as mães. Você, como cristão, precisa ser esse exemplo. Amém? Porque o cristão, ele precisa ser cristão. E não só eu sou cristão. Porque ser cristão pode ser chique, bonito, não sei, né? Dependendo do contexto. Mas ser cristão vai muito além do que isso. E nós estamos em busca dessa
dessa bênção do Senhor, né? Para que nós alcançamos a que dentro desse olha como Deus é especialista na situação. Mãe é um ser criativo, dinâmico e observador. Você concorda comigo? Você é muito criativa, muito observadora. Basta você usar isso que Deus te deu. Isso faz parte de nós mulheres. Nós temos vários tentáculos, nós ou seja, lembrar. E você vai precisar dessa dinâmica para executar essa proposta prática que o Senhor nos dá em Deuteronômio. Você vai precisar da sua criatividade, da sua dinâmica e da sua observação. Por isso que quando o seu filho está lá brincando, a ideia é que você fique sempre em observação. Mãe nunca desliga, né? Ela tá conversando aqui, às vezes, com uma mãe, um olho tá no peixe, outro tá no gato. Ela fala, peraí, filho, não sei o que, daqui a pouco ela grita filho. Já conversou com alguma mãe? Mãe nunca completa a conversa. Ela sempre conversa em pedaços, porque ela tá sempre observando o que o filho dela possa estar fazendo. E aí, como você já faz isso que eu sei, assim como eu, né? Um olho no peixe, outro no gato, não deixe de se mover e ser criativa para poder agir. E trazer o seu filho perto de você e dar a orientação de que ele precisa naquela hora. Principalmente com criança, a gente não pode deixar para depois, porque criança esquece. Criança é muito rápido, ao mesmo tempo que ele viveu ali o conflito, ele já apagou, já deletou. Às vezes ele viveu a situação difícil, ele já apagou. Você com certeza tem um testemunho nesse sentido. Então, por isso que a gente tem que agir na hora. A ideia é que você seja criativa, observadora, trabalhar e pedir ao Senhor que te ajude nesse sentido. Você precisa disso e eu também. Então, eu queria fazer um comparativo que os nossos filhos, quando a gente vai colocar a palavra de Deus na vida deles, é como se eles fossem uma superfície lisa. Imagina aqui comigo uma superfície lisa, uma fórmica, que nem essa daqui, ó, que tá aqui atrás de mim, né? Um MDF. E aí é uma superfície lisa. Ok. Se eu pegar um copo de água, colocando, vou dizer um copo de óleo, que representa a palavra de Deus, eu vou derramar aqui sobre essa superfície. O que vai acontecer? Vai escorrer, certo? Vai escorrer para um lado, para o outro. Se tiver caído, se o marceneiro tiver errado aqui na medida, vai escorrer. Mas, e se eu vier aqui nessa fórmica e fizer um monte de buraquinho? Fazer um monte de buraquinho. O que vai acontecer quando eu derramar o óleo? Ele vai entrar. Ele pode até escapar um pouco, mas ele vai entrar. Os buraquinhos que eu fiz serão as pontas de entrada do óleo na vida do meu filho aqui. Ou seja, você precisa fazer esses buraquinhos na vida do seu filho, da sua filha. Ao fazer esses buraquinhos, que é quando você intervém, é quando você acrescenta algo, é quando você observa, vai lá e dá a direção. O que acontece? Na hora que você derramar a palavra de Deus, a palavra de Deus sendo derramada, ela adentra. Ela adentra e o seu filho vai fazer as associações necessárias que amanhã ou depois, quando você não estiver mais tão presente na vida dele, o que eu quero dizer é, quando ele crescer e começar a criar asinha e começar a andar um pouquinho mais por aí, então ele vai se lembrar de todos os ensinamentos que você deu. E se seu filho já está andando por aí, já tem asinha, persista, continue semeando. Ele está dentro da sua casa ainda? Ela está dentro da sua casa? Continue semeando a palavra de Deus. E se seu filho já saiu? Continue semeando a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que tem que ser presente na vida dos filhos eternamente. Eternamente. Como é bom quando um filho olha para sua mãe e vê que ela é uma mulher de acordo com a palavra de Deus.
como é bom olhar para as nossas mães e ver que ela está lá buscando a palavra de Deus. A minha mãe é uma mulher que ela veio buscar a palavra de Deus um pouco mais tarde, de uma maneira, ela sempre creu no Senhor, mas ela veio buscar a palavra de Deus com leitura, querendo se alimentar com sede um pouco mais tarde. E eu já ouvi da boca dela dizendo assim, que se eu soubesse que era tão bom, eu teria começado antes. Quanto tempo eu perdi enquanto eu não buscava dessa maneira? Que bênção eu ouvir isso. É uma bênção mesmo, graças a Deus pela vida da minha mãe. Então, que nós possamos ser essa mãe na vida dos nossos filhos, que nós possamos buscar a palavra de Deus e que nossos filhos olhem para trás e vejam o quão abençoadora a sua mãe é, ou está sendo, ou a sua mãe foi, né? Mãe é uma bênção. É por isso que a gente é tão especial aos olhos do Pai. A gente é muito especial. Você crê nisso? Eu creio. Bom, para finalizar o nosso estudo de hoje, falamos a respeito de ensinar então no ambiente, aproveitar as circunstâncias, usar a nossa criatividade, usar a nossa dinâmica e a nossa observação. E nós vamos ensinar para os nossos filhos não só o valor daquilo que eles estão aprendendo, mas também o porquê eles estão aprendendo. Porque Deus diz assim, é muito importante você dizer, nós confiamos no Senhor. E Deus diz assim. Aonde, mãe, ele diz? Na palavra dele. Vamos estudar. Tempo aí para você fazer um estudo regular com seu filho. Por que não? Sentar, né? Conversar a respeito da palavra. Pegar a Bíblia dele, pegar a sua Bíblia e ler um pouco da palavra com ele. E buscar e achar aquilo que você disse para ele na palavra de Deus. Olha que legal, você mostrando o porquê do que você age dessa determinada forma. Nós mulheres já temos características muito excelentes. Nós somos ágeis, nós somos prontas para esse ministério. Sendo assim, a educação dos nossos filhos, guiadas pelo Senhor, será excelente aos olhos do Pai. E é isso que eu e você, nesse dia, estamos buscando. Buscamos entender de uma maneira bem prática aquilo que o Senhor quer que nós façamos com os nossos filhos. A maneira como Ele quer que nós estudar, entender, viver a palavra de Deus. Amém? Que esse dia fique marcado como uma maneira que você, um dia em que você decidiu ser uma mulher mais pronta para o Senhor. Ser uma mulher que se permite ser usada pelo Senhor para abençoar o seu filho e abençoar todos que estão à sua volta. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus nos dê a direção, que o Senhor nos leve a grandes caminhos e que nós possamos ser mulheres guiadas pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Eu te convido a fechar os seus olhos e a orar comigo neste lugar. Deus poderoso, exaltado Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou em nossos corações. Obrigado por trazer essa palavra de uma maneira a aplicar na nossa prática. Senhor, conceda a essas mulheres, pais que estão nos assistindo, essa condição de buscar a palavra de Deus e transformar ela de acordo com o ambiente e com a circunstância. Que nós possamos ter criatividade, que nós nos deixamos ser usadas pelo Senhor, para que nós façamos a tua vontade e criamos os nossos filhos para o Senhor. Porque eu tenho certeza, Deus, que se nós cumprirmos aquilo que o Senhor quer, nós sejamos muito mais felizes. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Eu peço ao Senhor que derrame misericórdia sobre a minha vida, que o Senhor, por favor, a começar por mim, nos ajude nessa semana a sermos a melhor mãe que os nossos filhos poderiam ter. Eu te agradeço, te louvo e te bendigo. Faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, mães?
Bom, eu nesse dia eu também tenho uma tarefa, né? Que é dizer a vocês que o sorteio do Dia das Mães está encerrado. Encerrado, e como você é muito especial, você é uma mãe, nós não podíamos, né, não te presentear nesse dia. Semana que vem é Dia das Mães, eu sou mãe de duas bênçãos do Senhor. Deus me abençoou com 2 filhos maravilhosos, Samuel e Manuela. E semana que vem eu não só comemoro, porque eu tenho uma mãe muito abençoada, que é a Norma, mas eu também comemoro porque eu sou mãe. Parabéns para vocês, todas as mães que nos assistem, que você possa ser uma mãe ainda melhor nesse ano que se segue. Que o Dia das Mães seja um marco na sua vida. Uma mãe que ora, uma mãe segundo o coração de Deus. Então nós vamos te presentear com um livro. Temos 2 livros. Um vai ser para as pessoas do Instagram. Tem gente que tá nos 2, né? Porque quer ganhar, que quer ganhar. O sorteio mexe com mulherada. Então, a mulher já entrou lá, já foi pro Instagram, já foi pro Facebook. Nós vamos fazer o sorteio ao vivo, só que nós precisamos encerrar essa live e reconectar com uma nova live, porque senão no Instagram o nosso tempo estoura. Amém? Então, ó, você que tá aí online, entra de novo no perfil, eu vou encerrar e você entra de novo. Você tem que estar online, você tem que estar com a página aberta, não é isso? Então, atente-se às regras do sorteio, cutuca a mãe aí que você marcou, se de uma maneira diferente e divulgamos o resultado em breve, ok? Vamos começar pelo Instagram. Grande beijo, Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Amamos vocês.